Neste momento, sim, vamos conhecer um pouco do currículo do nosso palestrante. Leonardo Boff é teólogo, escritor, ativista das causas ambientais e dos direitos humanos. Boff nasceu em Concórdia, Santa Catarina, em 15 de dezembro de 1938. Cursou filosofia e teologia. Em 1979, concluiu seu doutorado em filosofia e teologia pela Universidade de Munique. Durante 22 anos, foi professor de Teologia Sistemática e Ecumênica no Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, Rio de Janeiro. Boff baseia sua luta nos direitos humanos. Em 2001, o teólogo foi agraciado com o Prêmio Nobel Alternativo em Estocolmo, sendo autor de mais de 60 livros. Nos dias atuais, Leonardo Boff mora em Petrópolis e partilha sua vida, sonhos e alegrias com a também defensora dos direitos humanos, a educadora Márcia Miranda Monteiro de Miranda. Para mediar nosso encontro, convidamos a professora, doutora em educação, ex-prefeita, prefeita em exercício de Caxias do Sul, ex-deputada estadual, militante dos direitos humanos, sendo uma das fundadoras do Centro de Estudos, Pesquisa e Direitos Humanos, juntamente com o padre Roque Graciotin. Personagem de destaque nessa área e outros tantos militantes da causa, pela larga atuação acadêmica e social e por ser amiga de longa data do casal, convidamos Marisa Fórmulo Dalla Vecchia, certamente contribuirá ampliando nossos conhecimentos. Então, Marisa, seja bem-vinda, te esperamos aqui no palco. E, neste momento, passamos a palavra, então, à doutora em Educação, Marisa Fórmulo. Boa noite a cada uma e a cada um. Eu peço licença, porque a gente cometeu um erro, e o padre Paulo é que faz a apresentação dele, que na hora da mudança de protocolo ele não foi chamado, então eu peço licença que você o apresente, por favor, padre Paulo, que é o coordenador diocesano de pastoral da nossa Diocese de Caxias do Sul. Eu faria isso e acertei com ele e não disse para quem faria a leitura. Vocês vejam que a emoção atrapalha a gente, né? Boa noite. Fazia tempo que eu não via um auditório tão repleto quanto hoje à noite. E certamente haveria mais pessoas se condições nós tivéssemos sanitárias, especialmente, e nós zelamos para que todos tenhamos saúde. A falha foi minha, porque eu acabei esquecendo de falar a Angelista. Mas eu disse para o Leonardo que eu faria uma apresentação mais afetiva do que teórica. E o Leonardo todos nós conhecemos. Quem já leu algum livro do Leonardo? Quem leu 2? Mais? Então nós conhecemos um autor também pelo seu escrito. Depois eu creio que há muitas discussões acerca da teoria e da prática, né? Se o intelectual precisa ter a prática ou não, ou se basta refletir. O Leonardo é da tese, e eu compactuo inteiramente, que precisamos também ter a prática da base, ter o caminho de trabalho com as pessoas, com as comunidades. E eu, assim a Angelista já fez toda a apresentação, mas eu queria dizer, ao conversarmos com o Leonardo e a Márcia, e também com a Marisa, e com a equipe, porque a equipe foi incansável nesta organização. O mais importante é de que, numa época como vivemos hoje, lembrar que precisamos trabalhar juntos, precisamos nos dar as mãos. Hoje de manhã nós fomos eu, Marisa, com Leonardo, conversar com Dom José. E o Leonardo nos lembrava justamente isso, precisamos
nos dar as mãos nesta época, neste tempo, e trabalharmos juntos. Tivemos momentos muito bonitos, áureos, mas estamos numa época dos movimentos sociais, das pastorais sociais, dos sindicatos, com suas crises, como existem em todo o mundo. Mas queremos nos dar as mãos. Muito obrigado, Leonardo. A gente sabe que... Eu vou te chamar de tu, né? Tu fizeste um esforço juntamente com a Márcia para estar aqui. E o teu laço afetivo com Caxias, especialmente Marisa e o nosso querido Padre Roque, este laço afetivo te faz superar também as dificuldades físicas. Ele é meio biônico já, com tantas próteses, né? Mas tudo isso é também porque ele tem esta militância da base, de fazer com que nós trabalhemos juntos. Então, que esta noite seja para que nós todos, nos demos as mãos e trabalhemos juntos. O Leonardo é um jovem de quase 84 anos, que tem muita esperança na alma, muita energia e muita vontade que o mundo, mas especialmente o Brasil, se dê conta de que este momento não pode ser aceito como um momento natural da vida brasileira. E ele está aqui para ajudar a pensar sobre os direitos da Mãe Terra e os direitos humanos. E nós temos dito, os direitos da terra são mais que os direitos dos humanos. E o Leonardo tem uma história de luta. E aqui tem uma pessoa que fica escondida, ela prometeu que viria, que a Márcia, a grande companheira dele, que está lá nos livros, não, disse que viria, mas não sai de lá, porque ela não aceita muito um abraço coletivo, porque ela acha que o papel dela não é estar aqui. Mas ela é uma grande militante, e eu substituí a Márcia na Coordenação Nacional dos Direitos Humanos, lá na década de 90, e nós quisemos, nesta camiseta, prestar homenagem. E aqui o Pancoto, que foi o responsável por todo esse trabalho, ele colocou a origem do Movimento Nacional de Direitos Humanos, se vocês vão ver mais de perto, é em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi lá que, em 1982, em plena ditadura, com todos os riscos, e vários depois também foram presos, os nossos militantes, e foi o Leonardo, foi a Márcia e toda uma equipe de Petrópolis que ajudou a criar a organização do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, em nome de todo o Conselho de Direitos Humanos do Brasil, eu fui autorizada a cumprimentá-los e a agradecer quantas vidas foram salvas pela luta institucional e na base social foram feitas pelos Centros de Direitos Humanos pelo Brasil todo. E, em especial, Petrópolis, que continua, tem um centro de 43 anos já de existência e deu a origem a essa luta nacional pelo teu compromisso enquanto frade e a Márcia enquanto militante social junto com os seus companheiros. Então, em nome do Conselho do Movimento Nacional, que não pôde estar presente por problema de saúde, uma salva de palmas para dizer obrigado por tudo que vocês fizeram para salvar tantas pessoas nesse Brasil. E continue nela. Agora, eu sento porque o nosso palestrante, mesmo sendo biônico, porque ele diz que tem... Diga tanto quantas coisas o senhor tem já... Bom, eu não gosto de falar sentado, porque toda energia de comunicação fica presa no traseiro. Então tem que falar de pé, sabe? Você me permite. Sim. Eu passo agora. E enquanto ele se movimenta, eu vou pedir uma grande salva de palmas a todos os sindicatos, as pastorais, os movimentos sociais, as entidades, que numa semana organizamos todo esse trabalho, em especial o Sindicerv, o Sindibancários, o Simpro,
Bom, vocês têm a lista, eu não vou repetir, vocês têm a lista em todo o material e agradecemos muito porque a gente viu que em pouco tempo fizemos muito porque estivemos unidos. Parabéns a todo esse time e obrigado pelo trabalho que fizeram por Caxias. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero felicitá-los pela disciplina que vocês estão mostrando. Todo mundo com a mascarilha, que é muito incômoda, sabe? Mas vocês, gaúchos, seguem as regras, um protegendo o outro. E eu me sinto blindado. E os velhos, até os próprios vírus, fogem, sabe? Mas eu quero saudar inicialmente a Marisa, o Paulo e todos aqueles que se empenharam para que houvesse esse encontro. E sempre que eu venho ao Rio Grande, em Porto Alegre, havia duas pessoas que eu tenho grande estima, Maria do Rosário, e era o irmão Antônio Chequim, que já faleceu, que trabalhava com os profetas da ecologia, com aqueles carrinhos que recolhiam material reciclável nas ilhas, e foi um grande amigo. E a Marisa, que é simbolizada aqui por este chale vermelho, porque eu fui levar esse chale ao nosso grande amigo que estava preso, e ele ficou todo contente. Mas ao sair eu carreguei ele, por esquecimento. E ele mandou dizer num Twitter, tem que me devolver o chale. Então eu tive que mandar o chale, mas a Marisa, toda carinhosa, como sempre é, mandou, por intermédio de um deputado, foi, né? Mandou um igualzinho daquele. Então eu sempre trago com um duplo significado. Significado da amizade com a Marisa e também outro significado que eu não preciso dizer qual é. que é o vermelho aqui. Bom, eu quero de início mostrar minha alegria de estar com vocês e pedir as luzes do Espírito Criador que nos ilumine para as decisões que devemos tomar neste ano. Porque é um ano importante, talvez um dos mais graves da nossa história nacional. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós devemos fazer uma grande frente ético-social. De começar com aqueles valores que foram destruídos pelo ódio, pela raiva, pela exaltação da violência, da tortura, da ditadura, e pela aliança que essa pessoa fez com o vírus, e que deixou tantos nossos irmãos e irmãs morrerem quando não precisavam morrer. Então nós temos que resgatar tudo isso, e resgatar no espírito de São Francisco. Onde houver ódio, nós vamos levar o amor. Onde houver desespero, vamos levar a esperança. Onde houver desunião, vamos levar a concórdia. Isto é, vamos usar aqueles meios que eles não podem usar. Usar o meio da verdade, da transparência, da solidariedade, do amor, da compaixão, da união entre todos nós, valores que eles negaram teórica e praticamente, e que nós devemos usar como o nosso grande instrumento, que eles não podem usar, mas nós vamos usar. E a história sempre mostrou que a última palavra está do lado do amor, da justiça, da solidariedade, e não ao lado da violência, da truculência, da boçalidade. Mas essa pessoa inominável
teve um mérito que nós precisamos reconhecer. O mérito de ter aberto as portas, aberto, digamos, o armário, de onde saiu a dimensão mais obscura da alma brasileira. Porque esse grande analista, Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, que escreveu um livro clássico, Raízes do Brasil. E ele tem um capítulo inteiro sobre o Brasil com o povo cordial. Mas ele logo faz uma nota embaixo, explicando. Tem a cordialidade, que é a gentileza, a bem-querença, a hospitalidade, que é típico da nossa cultura. Mas logo a nota embaixo. Cordialidade vem do coração. E do coração também vem o ódio, vem a raiva, vem a exclusão, que também é parte da alma brasileira, que se mostrou na escravidão, na colonização, na dominação das classes dominantes. Então, esse lado obscuro, ele veio à tona e descobriu que está dentro de muitos brasileiros essa dimensão. E que ele conseguiu envenenar a mente de muitos irmãos e irmãs nossas. Por isso vivemos uma época como nunca na nossa história, de tanta falsidade, de tanto ódio, de tantas mentiras. Ele conta pelo menos 5 mentiras por dia. 5 registradas, como mínimo. Então, tudo isso pertence a um lado de nossa história, o lado mais obscuro. E nós devemos aqui ter uma visão um pouco filosófica, de dizer cada ser humano, ele e eu, temos dentro de nós as 2 dimensões. A dimensão de luz, a dimensão de sombra, falando na linguagem de Freud, a dimensão da vida, do Eros, a dimensão do Thanatos, de morte. Eu, nos meus livros, uso uma expressão que vem lá da Igreja Antiga, que cada uma tem a dimensão diabólica, que divide, e a simbólica, que une. E isso não é defeito da criação, é a nossa condição humana. Agora, toda a ética, toda a educação, todas as religiões, não, porque eu falo assim, porque senão eu não sei o que fazer com a mão, então seguro. Seguro isso aqui. Era para não cansar. Então, todas essas dimensões da educação, da religião, das éticas, da própria democracia, além dos significados próprios que a religião tem o significado de fazer que a dimensão de luz predomine na nossa consciência. Que a dimensão de bondade, de gentileza, tenha hegemonia sobre a dimensão de obscuridade, de ódio, de vingança, que estão dentro de nós. E que nós não queremos deixar que eles inundem a consciência, mas também não podemos recalcá-lo, porque senão eles voltam mais furiosos. Pertence à nossa dimensão. Quantos de nós, às vezes, dá uma raiva de pular no pescoço da pessoa, mas a ética, a educação diz, não faz. Mas a gente sente isso. Então, alguns sentem isso e fazem. E foi política de Estado mentir, exaltar regimes autoritários, exaltar a tortura, grandes torturadores. Então, é uma coisa inominável para nós. Mas devemos entender que ele conseguiu evocar na alma escondida de uma porção de brasileiros essa dimensão. Então, antes de chorar e de rir, vamos compreender. Mas para superar,
Então, eu acho que a primeira tarefa nossa é criar uma frente ético-social, de valores, porque nenhuma sociedade pode viver com esses antivalores. Nenhuma sociedade na história do passado se construiu sobre a violência, sobre a matança, a morte, a guerra, nunca. Ela é suicidária, ela se acaba por si mesma. Isso nos dá esperança que vamos superar isso. Mas muitos de nós sofremos. Eu, por desgosto, e não por dieta, emagreci 12 quilos. 12 quilos. Por desgosto do Bolsonaro, da epidemia, da crise mundial ecológica que eu acompanho e da guerra que a Rússia faz na Ucrânia. Fui emagrecendo. Então, se a Terra está doente, a gente também fica doente. E nós ficamos doentes, adoecemos a Terra. Então, hoje há uma humanidade sofredora, porque o vírus atingiu a toda a humanidade. Não atingiu os nossos gatos, nossos cachorros, atingiu só a nós. E vejam que todos os cientistas e analistas sempre falam das vidas, dos vírus. Não, dos vírus não, é isso que eles não falam. Eles falam das vacinas, dos cuidados que devemos tomar uns com os outros, do uso de máscara, evitar conglomerações. Quase ninguém, tanto os analistas nacionais como internacionais, quase não falam de onde veio o vírus. Qual é o contexto dele? Não falam disso. Porque é absolutamente antissistêmico. O vírus veio de nós, seres humanos, que agredimos violentamente a Terra, desmatamos de forma abusiva, destruímos o hábitat das casinhas deles, e eles, não sabendo onde ir, pularam para outros animais e de lá vieram para nós. É uma expressão daquilo que os cientistas chamam o antropoceno, ou o necroceno. O antropoceno é o seguinte: a grande ameaça ao sistema vida, ao sistema Terra, não vem do meteoro rasante. Por exemplo, um caiu aqui há 67 milhões de anos atrás, acabou com todos os dinossauros que viviam 133 milhões de anos sobre a Terra. Num abrir e fechar de olhos, desapareceram. Não, agora quem está ameaçando a vida não é algum meteoro que cai aqui, é o ser humano. O ser humano demente, o ser humano que se deixou tomar por essa raiva, por esses instintos de morte. E nós somos os responsáveis por esse vírus. Então, antropoceno significa a inauguração de uma nova era geológica. E a liquidação de vidas é de tal ordem que alguns falam até de necroceno. Isto é, o império da morte sobre as espécies vivas. O grande e maior biólogo vivo que criou a palavra biodiversidade, Edward Wilson, ele diz: o ser humano se transformou no Satã da Terra, quando ele devia ser o anjo bom, que cuida e guarda. E nós transformamos o jardim do Éden num matadouro. Então nós somos responsáveis. Aquele grande cientista que previu a chegada do Ebola e previu a chegada do coronavírus, avisou a todos os chefes de Estado que vinha um vírus muito perigoso, que cuidassem de criar a infraestrutura sanitária. Ninguém fez nada, porque diziam: nós não sabemos nem quando, nem como ele vem, e não fizeram nada. E ele pegou todo mundo de calça curta. Sorte nossa que tínhamos o SUS.
A Itália não tinha, a Espanha não tinha, a França não tinha, a Alemanha tinha um pouquinho, a Inglaterra tinha. E os demais países não tinham. Então foi uma dizimação e o SUS salvou milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. Então, nós devemos tirar uma lição disso. Eu até escrevi um livrinho sobre isso, o Covid-19, como um contra-ataque da Mãe Terra contra a humanidade. Porque nós agredimos tanto a Mãe Terra que ela devolve com mais aquecimento, com mais eventos extremos, seca aqui no sul do país, lá no norte, grandes enchentes, neves, a Califórnia que nunca conhecia neves, de repente 5 metros de neve. Quer dizer, esses eventos extremos, tsunamis, tufões, é a forma como a Terra está reagindo. E aí a importância de nós refletirmos hoje sobre a dignidade da Terra, os direitos da Mãe Terra, e vamos logo abordar isso. Então, há várias ameaças que pesam sobre a nossa vida. Uma é esses vírus, e esse grande cientista que previu o coronavírus, numa última entrevista, ele fez uma advertência. Ou vocês mudam a relação com a natureza, uma relação mais benigna, mais amiga da natureza, ou então virá o next big one, o grande vírus, contra o qual não há nenhuma defesa, nem vírus, nem antibióticos, nem vacinas, e será uma dizimação da humanidade. Mas como temos tecnologia e ciência, podemos criar ilhas, portos de salvação, mas com uma vida extremamente miserável. Essa foi a advertência que ele fez. Quer dizer, nos obriga a nós mudarmos a relação. Já que nós provocamos a vinda desse vírus, e assim do ebola, da zika, do chikungunya e outros que poderão vir. E tem uma ameaça que muitos grandes nomes que analisam o curso do mundo, como o maior dele, Noam Chomsky, que é o intelectual mais importante dos Estados Unidos, disse: mais perigosa do que a pandemia é o risco de uma guerra nuclear. Porque a Rússia deixou armadas as suas ogivas. E aí ele diz, vai dar o resultado 1 mais 1 igual a 0. Um vai destruir o outro. E dizia, há loucos suficientes na Rússia e loucos suficientes no Pentágono que podem arriscar uma guerra nuclear. Mas aí será o fim. Porque até o presidente de uma comissão de cientistas nucleares que defendem a energia nuclear para a medicina, mas não para a destruição, o presidente deu uma declaração dizendo, se houver uma guerra nuclear com as bombas estratégicas, o céu vai ficar por 2, 3 anos cinza. Nós não vamos ver o sol. Todos os ecossistemas vão desaparecer porque não há fotossíntese, se perdem todas as safras e a humanidade lentamente vai morrer de fome. Bom, eu não quero assustar vocês, porque são coisas assustadoras mesmo, sabe? Mas a gente tem que dizer isso. Eu acho que os intelectuais, vocês, eu, que acompanhamos isso, temos o dever de dizer isso. Eu lembro quando, num Fórum Social Mundial em Porto Alegre, estava o Saramago, até eu estava junto com ele dando palestra, e ele estava falando uma coisa parecida. E alguém gritou da plateia, Saramago, você é pessimista. Ele disse, eu não sou pessimista. A realidade é que é péssima. A realidade é que é péssima. Então,
eu acho que nós temos várias ameaças que pesam sobre a existência humana e que nós devemos ter consciência. E a consciência nos leva a mudar nossos hábitos, nossas relações. O que não podemos é voltar à antiga normalidade, aquela que produziu o vírus. Tem que ter um outro tipo de história daqui para frente. Eu mesmo estou dando um cursinho nesse instituto, o Conhecimento Liberta. Eu até aconselho que quem quiser se inscrever nesse curso, nesse instituto, porque por R$ 49,00 eles oferecem 125 disciplinas, mais de 60.000 alunos, e quem assina uma pode assistir todas. E escolhe os melhores professores do Brasil, até do exterior. Vale a pena. Eu, por exemplo, estou dando um curso agora sobre quais são os valores e as virtudes de um mundo pós-pandemia. Não que estamos na pós-pandemia. A nossa esperança é que a gente supere isso. Mas superemos já com outros hábitos, novas atitudes, para podermos realmente ter um começo diferente. E especialmente uma relação com a natureza, com a Mãe Terra, que seja benigna, amorosa, cuidadosa. Porque Terra e humanidade formamos uma grande unidade. Bom, isso é uma introdução meio assustadora, mas ela é a nossa realidade. E nós precisamos ter consciência disso. E lá onde a gente está, fazer as transformações possíveis. Eles me mandam sempre tomar água, eu nunca tomo. Mas eu vi que nas lives que fazia com os índios, até os índios tomavam água de vez em quando, sabe? Digo, bom, se eles tomam, eu vou começar a tomar também, né? Diz que higieniza o corpo, né? Hidrata. Mas eu não gostava. Se fosse vinho, vá lá, mas... Não, eu tive um problema cardíaco em janeiro e eu tive que fazer aquelas coisas. E o médico, eu falei para o médico, eu posso tomar vinho? Ele me mostrou no celular dele o que os cientistas americanos mostravam. Um copo de vinho cheio, esvaziava, não pode tomar. Um pouco de uísque, metade, esvaziava. Eu disse, não, senhor. Para nós italianos, o vinho não é bebida, o vinho é comida. Eu vou continuar tomando meu vinho. Mas voltamos ao nosso tema. Já fiz essa introdução, que eu espero que não seja apocalíptica, mas é apenas uma conscientização, isto é, darmos-nos conta das ameaças que pesam sobre nós, e aqui vale aquela frase do Papa, na última encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs. Estamos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Eu, nos meus escritos, vivia dizendo, desta vez não há uma arca de Noé que salve alguns e deixe perecer os outros. Ou nos salvamos todos, ou então ninguém se salva. Nunca houve na história da humanidade isso, nunca houve. Então nós estamos, aquilo que o Papa sempre fala, nós estamos dentro de uma emergência ecológica. Emergência ecológica. E isso deve entrar na nossa consciência cada vez mais e reclamar os direitos de ter um meio ambiente ecologicamente sadio, água potável, alimentos que não sejam transgênicos, um ar que seja respirável. Tudo isso pertence aos novos direitos da nova cidadania, que nascem dessa visão ecológica. Bom, vou falar um pouco sobre os direitos humanos e depois o tema que eu acho importante, que é o tema dos direitos da Mãe Terra. Mas se a gente olha um pouco a história dos direitos e
e a menina aí sabe muito bem isso. Foi quase sempre a luta dos fracos contra os fortes. Os fracos não tinham nada que apresentar senão seu próprio corpo e sua dignidade face aos opressores. Mas lentamente foi criando a consciência de que todos os seres humanos têm dignidade. Veja, a primeira declaração, 1789, da Revolução Francesa, dizia: todo homem tem direitos. Isso era o mérito dessa afirmação. Mas tinha um defeito, que só os homens têm direito. Então as mulheres tiveram que lutar séculos para garantir seus direitos. No Brasil só puderam votar a partir de 1932. Na França, em 1934. Os negros tiveram que lutar para serem reconhecidos nos seus direitos como negros. Os indígenas até hoje, porque o inominável diz que eles são sub-humanos. E eles devem ser elevados acima, ao nível nosso. E usa enorme cocar para mostrar que ele é amigo dos índios, para salvar-se do Tribunal de Haia contra crimes de genocídio e humanidade. Mas ele, ao falar, disse: vocês têm que ser elevados ao nosso nível. Eles que estão certos como índios, sabem cuidar da natureza, não conhecem a mentira, não conhecem a mentira. Transparência, verdade, liberdade. É um homem que deixou uma coisa perversa, porque negou vacinas, até água potável negou aos indígenas. Por isso, 689 na primeira onda morreram, especialmente Yanomamis. Por quê? Porque eles não contam, são menos gente. Se nós somos ser, eles são não ser. Então, os direitos humanos foram lentamente crescendo, as mulheres, os negros, os indígenas, e hoje se alargou mais e mais os direitos dos idosos, os direitos das crianças, e sim tem várias, gerações de direitos. Os primeiros foram os direitos individuais, pessoais, e os direitos sociais, depois os direitos transnacionais dos povos, das culturas, e hoje se fala do direito da imagem virtual, porque eles podem hoje pegar uma foto tua, transfigurá-la e te fazem dizer as maiores bobagens, já fizeram comigo. Pegam uma foto minha e me fazem falar até com o mesmo tom, dizendo as maiores besteiras. Mas é o meu direito, é um direito de ter a minha imagem virtual preservada. É um direito novo. E os últimos são os direitos da natureza e os direitos da terra. Agora, por detrás disso tudo, há esse grande conceito, a dignidade do ser humano. O ser humano é um fim em si mesmo e não pode ser usado como um meio para outra coisa. Não pode ser escravizado, não pode ser usado para isso e para aquilo. Ele é um valor absoluto. Diante da pessoa humana, cai uma barreira contra o poder. Porque já os romanos diziam, res sacra homo. O ser humano é uma realidade sagrada, sagrada. Nós cristãos dizemos, cada ser humano traz os traços da divindade. É a imagem e semelhança de Deus. É a sua grande dignidade. E através de Jesus descobrimos, ou Ele nos fez descobrir, que não só Ele é Filho de Deus, que cada um de nós é filho e filha de Deus, que é a suprema dignidade nossa. Então, diante desses valores, estão baseados os direitos da pessoa humana, invioláveis, que não depende da conta de banco que eu tenha, das posses que tenha ou não tenha, são direitos inerentes à pessoa humana,
que não podem ser trocados, nem vendidos, nem violados. Ocorre que a grande parte dos direitos humanos são atropelados, porque se globalizou um sistema de produção, de consumo, de repartição dos bens extremamente perverso, que é o capitalismo. E que o vírus veio dar uma fragorosa e dura lição ao capitalismo. Que o capitalismo coloca no centro o lucro, e nós colocamos no centro a vida. O capitalismo coloca como lógica a competição, a concorrência, e nós colocamos a solidariedade, a cooperação. Eles colocam a acumulação individual, cada um é rico. E hoje há 8 pessoas ultramiliardárias que possuem 70% de toda a riqueza da humanidade. 8 pessoas nominais, capital pessoal, não das empresas deles. Então, a acumulação pessoal, e nós dizemos não, a acumulação é para a humanidade, para as pessoas, para a solidariedade. Explorar a natureza até não poder, e nós dizemos cuidar da natureza, porque ela nos dá tudo o que precisamos para viver. Eles colocam o mercado acima da sociedade. Nós dizemos não, primeiro vem a sociedade, que dá assim o tipo de mercado adequado às suas necessidades. E o que é o pior de tudo, que uma economia de mercado foi transformada numa sociedade de mercado, onde tudo é vendável. Você pode vender um rim, pode vender um olho, pode vender qualquer coisa, tudo ganha preço. E até Marx, no seu último livro, fez uma espécie de profecia, 1834. Diz, vai chegar um dia que aqueles valores que nós trocávamos e dávamos uns aos outros, como é o conhecimento, como é a verdade, como é a consciência, como é a beleza, como é a convivência, todos esses valores vão ser colocados no mercado e vão ganhar seu preço. E aí ele diz, essa é a máxima corrupção, é a plenitude da venalidade. Ele disse como profecia. E ocorreu isso. Um grande economista, Karl Polanyi, em 1944, escreveu um livro famoso, A Grande Transformação. A grande transformação consiste nisso, de uma economia de mercado, e toda a sociedade tem o seu mercado, lógico, mas transformou a sociedade de mercado. Não mais uma sociedade de humanos. Você compra, vende todas as coisas. E aí já não vale o respeito, a solidariedade, o amor às pessoas. Tudo você compra ou vende. Então isso, uma lição que o coronavírus deu. E todas as potências militaristas que têm as bombas nucleares, que podem destruir a humanidade por 15 vezes diferentes, estão de joelhos. Que contra esse vírus não valem nada essas armas químicas, biológicas, nucleares. Não valem. Eu mesmo, quando trabalhava na Carta da Terra, era um grupinho de 25, e quem coordenava era o Mikhail Gorbachev, que virou um grande ecologista. Criou, inclusive, uma grande ONG, a Cruz Verde Internacional. Numa pausa de café, a Mercedes Sosa, essa grande cantora argentina, e eu vamos perguntar ao Gorbachev, é verdade que você poderia destruir a humanidade? E ele disse, olha, tem 2 generais loucos que me falam continuamente no ouvido, dizendo, vamos ao enfrentamento final com o Ocidente, vamos para a guerra. E ele disse, só com as armas que nós temos, dispensando as americanas, francesas, inglesas, eu posso destruir por 5 vezes
por 5 formas diferentes toda a vida do planeta. E quando Reagan e Gorbachev quis fazer um contrato com Reagan de um desarmamento total de armas nucleares, liquidar isso, e Reagan não aceitou. Então Gorbachev disse, ok, eu tenho 6.000 ogivas nucleares, vou reduzir a 3, e com essas 3 eu destruo vocês por 5 vezes. E o Reagan ficou pasmado. Então, esse risco está ali. Oxalá não ocorra. Não ocorra. Mas a gente não sabe o que está na cabeça daquele Putin, o que está na cabeça do Pentágono. Porque seria o fim da nossa espécie. Então, por detrás de tudo, está o profundo respeito a tudo aquilo que existe e vive. Porque tudo aquilo que existe e vive merece viver, merece existir. Todos esses seres estão juntos no processo da evolução, que já tem 13,7 bilhões de anos, que foram crescendo junto conosco, e por isso nós devemos conviver com eles como irmãos e irmãs. É aquilo que o Papa prega na sua encíclica Fratelli Tutti. Ele se inspira em São Francisco, que chamava todos os seres com o doce nome de irmão e irmã, que tirava a minhoca do caminho, que tentava fazer um buraco, não conseguia, pegava e levava na grama ao lado, que enfaixava galhos quebrados para eles poderem se recuperar. Profundo sentimento de pertença, de fraternidade. Mas o Papa argumenta também, por um dado de ciência, quando em 1952, 2 grandes cientistas americanos, Watson e Crick, descodificaram o código genético, isto é, como nós somos construídos, alguns acham que é a maior descoberta científica. Se deram conta de uma forma surpreendente que todos os seres vivos, desde a bactéria originária, que surgiu há 3,8 bilhões de anos, de algum oceano, de algum pantanal cheio de água, surgiu a vida. Vieram as grandes florestas, os dinossauros, os cavalos, os colibris, nós. Todos temos o mesmo código genético de base. As 20 bases, os 20 aminoácidos e as 4 bases fosfatadas. Dito numa linguagem mais pedestre, todos nós somos construídos, todos os seres vivos, são construídos por 20 tijolinhos diferentes, à base de 4 cimentos diferentes. Então você pode fazer 1000 combinações e aí nasce a biodiversidade. E aí a conclusão que a Carta da Terra, que é um documento fundamental, e as 2 encíclicas do Papa, tiram a conclusão: todos nós temos um profundo laço de fraternidade. Somos de fato, não pela mística de São Francisco ou por uma retórica poética, somos de fato, realmente, irmãos e irmãs. E devemos nos tratar como irmãos e irmãs. E não estamos nos tratando como irmãos e irmãs. Nós devastamos as florestas, poluímos os solos, contaminamos os ares. Estamos tirando o equilíbrio da Terra. E ela está buscando um novo equilíbrio. E aqui vem um dado que é muito sério. Porque há 3 semanas, aquele IPCC, aquele conjunto de cientistas mundiais que analisam o clima da Terra, publicaram um resumo dos 3 volumes, dizendo: nós temos apenas 8 anos até 2030 para diminuir em 43% o dióxido de carbono e o metano, esse que sai dos brejos, etc., que é 28% mais danoso que o dióxido de carbono, que é essa fumaça que sai dos carros, das fábricas. Temos até o ano 2030
porque lentamente vai subindo o clima, que pode chegar a 1,5 graus a 2 graus Celsius. E aí a grande maioria dos seres vivos não conseguem se adaptar e morrem. E grande parte da humanidade será afetada. E a declaração que deram semana passada, esse 2030 está se antecipando com os eventos extremos. Veja o que ocorreu na cidade onde eu moro, Petrópolis. 230 mortos, 1.200 desabrigados. O que ocorreu na Baixada Fluminense, norte de Minas, com as grandes enchentes, sul da Bahia, enchentes enormes. Então, são os eventos extremos, isto é, as reações que a Terra está tendo. Ela está buscando um equilíbrio. E eles temem muito que ao chegar a 40 graus, ela se estabiliza. Imagina se nós tivéssemos 40 graus o ano inteiro, dia e noite. Quem que vai aguentar? Bom, eu já velho, já estou desaparecido. Mas as crianças e os idosos não vão aguentar isso. Então dizem, pode ser que a coisa venha antes de 2030. E ninguém está fazendo nada para reduzir em 43% a emissão de gases. Então, é outra ameaça que pesa sobre nós. Então, não queimar nada, cuidar do lixo e fazer que preservar qualquer planta, porque a planta absorve o dióxido de carbono, transforma isso em oxigênio. Reflorestar o mais que pode, preservar as fontes de água, o mata ciliar. Se há mesmo na cidade, se há um lugarzinho meio úmido, plantam arvorezinhas ao redor. Depois de um ano nasce uma fonte, porque lá é sinal que tem água. E é a planta que alimenta e traz a água para a superfície. Então, por todos os cantos, devemos trabalhar ecologicamente. Houve um grande sábio, Albert Schweitzer, que era o maior concertista de Bach da Europa, um grande mestre na interpretação da Bíblia. De repente ele disse, olha, de todos esses anos que eu estudei a Bíblia, o que conta mesmo é o Pai Nosso lá em cima e o Pão Nosso aqui embaixo. E o Sermão da Montanha. Quem não vive isso não está no Evangelho. Ele se inscreveu na faculdade de medicina, se fez médico e foi para Lambarene, no Togo, e criou um grande hospital de ancianos, de leprosos. E viveu até o fim da vida, escreveu 3 tomos grandes sobre o respeito. O respeito. Ele disse, se nós respeitarmos todos os seres, cada animal, cada bichinho, cada planta, não precisamos falar em direitos humanos, porque respeitamos todos os seres. E ele aplica, inclusive, o relato de Mateus 25, se você vê um bichinho se afogando na água, pegue um pauzinho, salve a ele, faça-se salvador. No juízo final, esse bichinho vai te agradecer e vai beijar teu pé, porque você salvou a vida dele. E aí ele diz aquela famosa frase, ética é o supremo respeito a tudo aquilo que existe e vive. Isso é ético. O supremo respeito a tudo que existe e vive. Se há uma coisa que falta hoje, de forma muito profunda, é o respeito. É o respeito. O respeito vem da família, a função principal é o pai, porque a mãe dá todo aquele aconchego e o filho se sente protegido pela mãe. Agora é o pai que faz a passagem daquele mundo encantado, da mãe para o mundo, para fora dos tios, dos avós, da sociedade, que tem que respeitar as pessoas, que existem leis, que tem que conviver. E hoje há uma eclipse da figura do pai. O pai vive trabalhando na fábrica, chega em casa morto, desmaia, dorme.
quase não tem contato com os filhos, às vezes fica mais amigo dos filhos do que pai, porque pai é aquele que ensina o limite. É uma tarefa árdua, mas ele não pode deixar de fazer, porque se ele ensina o limite, ensina o respeito às pessoas, às leis, ao tráfego. Isso está faltando de forma profunda hoje. Na nossa geração nunca se podia imaginar que se batesse num professor, numa professora. Meu pai foi mestre de escola, nem falava em professor, era um mestre de escola. Era uma coisa tão sagrada como o juiz, o padre e o mestre de escola. Ai, se alguém erguesse a mão contra o pai e a mãe, vinha maldição, a mão vai ficar dura. Tem que ter respeito. E hoje em dia você vê violência generalizada contra o pai, contra a mãe, contra as mulheres. Então o respeito é a base fundamental de todo direito. E se falta esse respeito, se violam os direitos, se passa por cima os direitos das mulheres, porque dizem elas têm mais sentimento do que pensamento. Os negros por causa da pele. Os indígenas porque são selvagens. Os muçulmanos porque são terroristas virtuais. Sempre há uma razão para não respeitar. E agora, infelizmente, na Ucrânia, os russos, quando prendem um ucraniano, eles cortam o pênis, porque diz, cortando o pênis, ele não é mais homem, e assim nós não ofendemos os direitos humanos. Como se a humanidade dependesse do pênis. Isso me faz lembrar essa bobagem estúpida do nosso inominável, que comprou 35.000 Viagras para os militares e hoje descobriram 3,5 milhões de pênis artificiais. É tudo bananinha, não conseguem avançar, então tem que usar pênis artificiais. Gente, a isso nós chegamos. O chefe de Estado faz isso. Também são todos militares de pijama, que não dá no couro mesmo, então tem que usar Viagra. Mas para dizer como é a falta de respeito com as pessoas. Mas quero falar sobre os direitos da terra da humanidade, a terra da natureza. E aqui vou contar uma coisa mais pessoal, mas é muito importante, que no dia 22 de abril de 2009, houve uma grande discussão na ONU, se o dia 22 de abril era o dia da Terra, o dia da Mãe Terra. Havia um projeto que estava rolando já há muitos anos dos países que têm indígenas, e mesmo nós da Carta da Terra lutávamos por isso, de transformar a Terra na Mãe Terra. Mas quando se deram conta dos tufões, dos tsunamis, das tempestades, das secas e do desequilíbrio climático, aí discutiram durante mais de um mês. E na sessão final, chamaram o Evo Morales como indígena para fazer o discurso final. E foi uma das coisas mais impressionantes que eu escutei da minha vida. Ele disse, irmãos e irmãs, eu estou vindo de joelhos, representante dos povos humildes da terra. Vim pedir a vocês, não continuem a maltratar a Pachamama, a nossa grande mãe, que ela está sangrando, está doente, e nós devemos salvá-la, porque dela recebemos tudo. Aí fez uma pausa, porque lá é um semicírculo. E disse, ou nós liquidamos o capitalismo liquida com a vida. E só socialistas aplaudiram, sabe? Porque todo mundo é capitalista lá. E aí ele fez o elenco dos direitos da terra, que eu me permito ler aqui para vocês, porque no ano seguinte, 2010,
ele organizou um grande congresso dos povos em Cochabamba, sobre os direitos da natureza e os direitos da terra. Eu até estive presente lá. Aquilo que ele disse da ONU foi votado por aqueles mais de 3.000 pessoas do mundo inteiro sobre os direitos da terra. Então começa com o primeiro. Eu só cito alguns porque são vários. Direito de a terra existir e manter-se viva. Segundo, o direito de ela ser sempre respeitada como a nossa grande mãe. O direito à regeneração e à sua biocapacidade, de ela sempre poder dar vida, já que é viva. Direito de manter sua identidade e a sua integridade. Direito à água como fonte de vida, que é o seu sangue. Direito ao ar puro, que é a sua respiração. Direito à saúde integral, para ela manter-se totalmente saudável e mãe geradora de vida. Direito de estar livre de poluição. Direito de não ser alterada geneticamente. Isso entrou em duas constituições, na Constituição da Bolívia e na Constituição do Equador. Então eles inauguraram pela primeira vez no mundo o constitucionalismo ecológico. E na semana passada foi a votação no Chile, onde introduziram nessa mesma linha os direitos da natureza e da Mãe Terra. Então esse foi o discurso do Evo Morales. Depois pediram a mim fazer o discurso mais científico, mais técnico, e eu fiz o melhor que pude e tal. Mas só aplaudiram quando eu disse: se a gente entende a terra como solo, a gente pode cavar, pode comprar, pode vender, pode fazer o que quiser. Mas se eu digo que esse solo, essa terra, é mãe terra, eu amo, eu cuido, eu protejo a mãe. E esses atributos que eu dou à terra, devemos atribuí-los, esses atributos que damos às nossas mães, devemos atribuí-los à Mãe Terra. Ela não é simplesmente terra, é Pachamama, Gaia, Mãe Terra. E nós todos seus filhos e filhas. Aí todo mundo aplaudiu. O único argumento que pegou foi esse, sabe? E aí veio a votação unânime, 192 votos, que são representantes dos povos todos. E eu fiz um desafio ao secretário-geral, porque no meio da sala há uma cúpula vazia. Eu disse: secretário, vou fazer um desafio a você. Quando vocês estiverem confusos, não souberem as soluções, coloque lá em cima um globo terrestre desses bonitos que a gente vê na televisão, em muitas reproduções. Coloquem a Mãe Terra. Invoquem a ela, que ela inspira porque é mãe. Ela vai dar solução aos vossos problemas. Como estão fazendo a reforma da ONU, a próxima viagem eu vou ver se colocou ou não. Senão vou cobrar dele. Então, ao dizer que a Terra é mãe, significa que ela tem subjetividade. É um sujeito que sente. Por isso que esse grande cientista, James Lovelock, a função dele na NASA era criar aparelhos acoplados às naves, aos foguetes e naves espaciais, para ver se havia alguma vida lá fora. E nunca identificava nada. Quando os aparelhos apontavam para a Terra, os ponteiros enlouqueciam, diziam: lá tem vida. E ele tomou a sério isso com a equipe dele, comparou o clima de Vênus e de Marte, os nossos dois planetas vizinhos, e hoje você descompondo a luz que vem lá, você sabe quanto oxigênio tem, quanto ferro, quanto todos os elementos. E ele percebeu que a Terra é única, que durante milhões e milhões de anos ela sempre tem 21% de oxigênio. Se passar 27 até 30, você não pode nem discar um fósforo que pega fogo.
Se cai para 15, você desmaia. Mas ela sempre mantém o equilíbrio de 21% de oxigênio, importante para todos os seres vivos, nós, animais, plantas que respiramos. O nitrogênio que faz, por vocês que conhecem os campos, que faz crescer as plantas, sempre 79%. O nível de sal dos oceanos, há milhões e milhões de anos, é 3,4%. Se subisse a 6, todos os peixes morreriam. E se subisse mais embaixo ainda, a 1 ou 2, morreriam todas as algas, haveria um prejuízo imenso para a biosfera, para o oxigênio. Então, e assim ele passa todos os elementos, mostrando que a Terra é um superorganismo vivo, que articula o físico, o químico, o biológico, o ecológico, de tal maneira que ela sempre fica viva e sempre produz vida. Só que nesse momento ela está profundamente enfraquecida. Porque o projeto básico da nossa sociedade é o crescimento ilimitado. Veja, cada país deve mostrar um PIB, Produto Interno Bruto, positivo e crescendo cada ano. Se ele não cresce, já entra em crise. Só bens materiais. Tudo aquilo que é importante para nós, como amor, a amizade, a lealdade, a fidelidade, a compaixão, não entram no PIB. Só entram bens materiais. E o que nos salva e dá sentido à vida e carregamos para a eternidade é a nossa bondade, o nosso amor, aquilo que deu sentido à nossa vida voltada para os outros. Então hoje, a luta entre dois paradigmas, dois modelos. Uma que concebe a Terra como um baú, a Terra não tem consciência, já dizia Descartes, já dizia Francis Bacon, os fundadores da ciência moderna. A Terra é um baú, cheio de recursos que nós podemos tirar e tirar. E fazer um desenvolvimento ilimitado. O Papa, na sua encíclica, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, diz no número 161, é mentira dizer que a Terra tem recursos ilimitados. É um planeta velho, pequeno, com bens e serviços limitados, que não suporta um projeto de crescimento ilimitado. Não suporta. E porque nós queremos explorar e manter o consumo, especialmente das classes poderosas, estamos sangrando a Terra, tirando aquilo que ela já não consegue dar. Se hoje se democratizasse os bens que existem, produzidos pelas fábricas, pelos grandes países ricos, nós poderíamos alimentar toda a população da humanidade, dando a cada família, especialmente só com os juros dos capitais financeiros, que são mais ou menos 60 trilhões de dólares que estão circulando nas bolsas, poderia dar para cada família de 4 filhos casa, saúde, comida, bem-estar, e nós não fazemos. Temos meios para isso, monetários, temos tecnologia, mas não temos boa vontade, não temos humanidade. Já o grande filósofo maior do mundo ocidental da ética, Immanuel Kant, dizia: todas as virtudes têm o seu limite. A coragem tem um limite, é a ousadia. A bondade é a mão aberta, é liberalidade. Só a boa vontade não tem nenhum defeito, porque se tivesse não seria boa. Então diz: o que vai salvar a humanidade é o dia em que todos vão ter boa vontade. E a humanidade inteira vai se entender. E serão felizes. Então é essa boa vontade que nos falta. E veja como os países ricos se comportaram com o coronavírus. Se apropriaram das vacinas
2 vezes mais do que precisavam, esqueceram totalmente da África, e foi unicamente a China, que é comunista, que mandou para lá 1 bilhão de vacinas, mais de 3.000 médicos, centenas de enfermeiros para ensinar como aplicar as vacinas. E eles fizeram isso, e nós cristãos não fizemos. Então, os direitos da terra são os direitos de respeitar a terra, cuidar da terra. Eu acho que o grande conceito é o cuidado, porque o cuidado é um gesto amoroso para com a realidade. Não é o punho que submete e domina, mas é a mão da carícia essencial. A mão que se entrelaça com outras mãos. E a gente sabe lá do mito que vem lá dos gregos, eu escrevi 2 livros sobre isso. Saber cuidar e o cuidado necessário. Que o cuidado é da essência do ser humano e da essência de todos os seres vivos. Todos nós que estamos aqui somos filhos e filhas do infinito cuidado de nossas mães. Porque se elas nos tivessem deixado no berço, sem cuidado, nós não saberíamos como deixar o berço e buscar nosso alimento. Em 2, 3 dias morreríamos. Então todos dependemos do cuidado. Mas não só nós, todos os seres vivos. Se você não cuida, ele vai definhando até morrer. E assim é hoje. O que mais faz falta na humanidade é cuidado com a natureza, cuidado com a Mãe Terra. E especialmente cuidado com os pobres e marginalizados, que são as grandes maiorias da nossa população. São 18 milhões de famintos. E aqueles que são absolutamente invisíveis, que ninguém conhece. E quando Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo, ele não pensa com aquele que está no lado. Os fariseus também fazem isso. Os maus também fazem isso. Ele pensava naqueles que ninguém ama, porque não os vê, que são os invisíveis. Amar ao próximo é amar os invisíveis, amar os últimos, os desconhecidos. E agora que estamos na Semana Santa, nós podemos venerar na Sexta-feira Santa a procissão, o Cristo morto, mas o verdadeiro Cristo está nos pobres, que passam fome, que estão nas periferias. Aí está o Cristo vivo, com os quais ele se identificou. Porque ele disse, quando vocês deram de comer a esses, de beber, e vestir, foi a mim que vocês fizeram. Então hoje uma forma de celebração da Sexta-feira Santa é ir além da veneração do Cristo morto e da grande cruz. É encontrar o Cristo vivo que está nas nossas ruas caídos por aí. Dar alguma coisa. Não negar nada a eles. Não se trata de caridade, se trata de sobrevivência. Sobrevivência. Então hoje é uma consciência coletiva que está crescendo, que nós devemos respeitar o planeta Terra, que é a base de todos os projetos. Nos 4 encontros que o Papa fez com os movimentos sociais, ele disse o seguinte: comecem primeiro, não esperem nada de cima, porque sempre vem mais do mesmo, ou pior do mesmo. Comecem vocês aqui embaixo. Uma democracia participativa, uma produção ecológica, uma paz fraterna entre vocês. E quando produzam primeiro para a vida, depois para o mercado, mas primeiro para a vida. Segundo, vivam a justiça e realizam a justiça social, sem a qual não há paz nesse planeta. E terceiro, cuidem da Mãe Terra, porque se nós não cuidarmos, ela pode não querer mais que a gente viva sobre o planeta. E ela anula todos os projetos. Então, ter um laço afetivo com a Terra,
Isso eu acho que é um desafio importante para nós, porque somos dominados pela razão científica que as escolas nos passam adiante. Usamos a razão, os textos racionais. Mas o mais fundamental do ser humano é o coração. A inteligência intelectual tem 7 ou 8 milhões de anos. A inteligência afetiva, cordial, tem 220 milhões de anos. Quando surgiram os mamíferos, e quando o mamífero dá lugar à cria, ele lambe, ele ama, ele defende, ele cuida. E nós esquecemos que não somos animais racionais, somos mamíferos racionais. O mais importante em nós é o sentimento, é o coração, é a razão cordial, e não só a razão intelectual. Porque no coração está o mundo das excelências, está a empatia, está o amor, está a espiritualidade, está a compaixão, está a ética, tudo vem do coração. Então nós temos que completar essa razão, que precisamos dela, para dar conta da complexidade da nossa realidade, mas completá-la com o sentimento, sentir o outro, estabelecer um laço de afetividade com a natureza, com as plantas, respeitando, não derrubando nenhuma planta, não queimando nada, cuidando de nossas águas. Isso vem do coração. E isso nós temos que resgatar os direitos do coração, porque eles nos aproximam da natureza, com amor, com cuidado. E isso deve crescer em nós, sem o qual nós não sobreviveremos. O Papa, na sua encíclica sobre o cuidado da casa comum, tem passagens belíssimas sobre isso. Diz: todos estamos interligados entre nós, dentro de uma aventura, de uma caminhada bem-aventurada, carregados de afeto e ternura, juntos com o irmão Sol, com a irmã Lua, com o irmão Rio e com a Mãe Terra. Então formamos uma grande comunidade de vida. Aliás, a Carta da Terra quase nunca usa meio ambiente. Primeiro, porque nós queremos o ambiente inteiro. Segundo, porque não define bem a realidade. Eles colocam sempre a comunidade de vida. Nós formamos a grande comunidade de vida de irmãos e irmãs. E que assim devemos aprender a nos tratar, junto com a natureza, com os animais, com as plantas, com o bichinho que a gente vê andando por aí, dizendo: a vida que está nele está em mim também. Entre um chimpanzé e nós, há um gene e um pouco mais de diferença. Se ativar, ele vira gente. Mas ele não quer virar gente para não ter que trabalhar, sabe? Ele fica lá no seu mato comendo suas bananas muito feliz, mais feliz do que nós. Então eu quero ir terminando contando uma parábola que é meio triste, mas pode ser verdadeira, de um grande filósofo dinamarquês, Kierkegaard. Ele diz o seguinte: eu imagino assim como poderá ser o fim do mundo. Estamos num grande teatro, numa grande sala como a nossa, e lá atrás as cortinas pegaram fogo. E o diretor do teatro disse ao palhaço: você que já está pronto, vai lá na frente e chame o povo para ajudar aqui. E ele foi para lá dizendo: gente, tem fogo lá atrás, vem ajudar para apagar o fogo. E todo mundo ria e dizia: que palhaço interessante. Ele foi no meio da plateia e tentou puxar as pessoas, porque está um fogo enorme, nós podemos morrer. Diziam: olha, é um palhaço perfeito, está entretendo a nós todos. O fato é que veio o fogo, queimou todo mundo que estava dentro, queimou o terreno vizinho, atingiu a vila que distava a menos de 1 quilômetro, quase todos também morreram. E ele diz: oxalá isso não aconteça com o fim da nossa natureza, da terra, porque há muita gente gaiata que acha que tudo é uma grande brincadeira, quando deve ser tomado tudo a sério. Então, é uma lição que nós devemos tomar, dizer: vamos tomar a sério, não estamos brincando com essas realidades, não é uma fake news,
mas são chamados éticos, espirituais. E eu, só para terminar, quero dizer que não basta uma ética social, ecológica, nós temos que ter uma espiritualidade. Espiritualidade é mais que religião. Espiritualidade é mais profunda, onde é a experiência do mistério do mundo, do mistério de Deus. E as religiões são canalizações da espiritualidade, são canais diferentes em cada cultura. Mas todas elas vivem dessa fonte. E ela está em nós. E a espiritualidade se revela pelo amor, pela solidariedade, pela compaixão, pela capacidade de perdoar, pela convivência fraterna. Isso é espiritualidade. O Papa repete muitas vezes que eu prefiro um ateu que tem espiritualidade, ama a justiça, a verdade e cuida e tem sensibilidade aos pobres, que um católico que vai sempre à missa e comunga e não olha aos lados e não vê os seus irmãos passando fome e miséria. Então a espiritualidade é uma espécie de aura. Nenhuma estrela brilha se não tiver uma aura. Então a espiritualidade é uma aura da ética, dos direitos humanos, da natureza e da Mãe Terra, que nos dá, como diz o Papa na sua encíclica, nos dá uma paixão pelo cuidado da nossa casa comum. Um cuidado comprometido para cuidar dela, torná-la produtora de vida na sua maior diversidade. Então, esse sentimento nós devemos alimentar. E ele termina a encíclica com essa frase tão bonita, dizendo: irmãos e irmãs, caminhemos cantando, que as dificuldades e problemas com a nossa Mãe Terra não nos tirem a alegria da esperança. Não nos tirem a alegria da esperança. E como sou teólogo, eu gosto de terminar sempre com uma palavra da revelação, da Bíblia. Que no livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 24, aí se diz uma frase muito bonita, que o Papa cita na encíclica. Que Deus criou todas as coisas com amor, não criou nada com ódio, porque senão não as teria criado. Criou tudo por amor, porque Ele é o apaixonado amante da vida. Então, Deus, que é um apaixonado amante da vida, não vai permitir, nem deixar que a nossa vida acabe miseravelmente. Seja por uma bomba atômica, seja pelo aquecimento global, seja por qualquer outra tentação. Nós não estamos dentro de uma tragédia cujo final é infeliz, é trágico. Estamos dentro de uma grande crise de civilização. Significa, esse tipo de mundo que nós construímos, esse deve acabar. Porque ele produziu duas injustiças. Uma ecológica, devastando os ecossistemas e a terra, e outra social, criando grande parte da humanidade na pobreza e na miséria. Então, esse tipo de mundo, não o mundo, esse tipo de mundo tem que acabar. Então, não podemos voltar à antiga normalidade, aquela que trouxe o vírus. Temos que recomeçar com um novo começo, com uma nova esperança, porque é a esperança que nos faz ter sonhos novos, visões novas e a certeza de que a vida é mais forte do que a morte. E todos nós nascemos no coração das grandes estrelas vermelhas. Nascemos desse pó cósmico. E se viemos das estrelas, é sinal que a nossa vocação é brilhar e não sofrer. E nós vamos brilhar amando a natureza, amando a terra, amando todos os seres, especialmente os seres humanos e aqueles mais invisíveis que ninguém ama, que são os pobres. Muito obrigado.
Nós temos uma meia hora para conviver com o Leonardo e questionar sobre alguma coisa que nós temos interesse comum. Então, está aberto. Quem quiser usar o microfone, pode fazê-lo. Meu nome é Cristiano, sou diretor de formação do Sindserv. E a minha pergunta, embora a gente saiba, né, a gente tem aqui muitos lutadores sociais, militantes dos movimentos sociais. E a minha pergunta, sempre é bom ouvir e também agradecer, né, a Marisa, o Leonardo Boff pela disponibilidade. Aos 83 anos, podia estar, né, curtindo a vida, mas está aí, né, na luta. E a minha pergunta é: quais os desafios, né, quais as tarefas para o próximo período? O próximo período é as eleições gerais que vêm por aí, né? A gente sabe que o poder da caneta, infelizmente, ele acaba terminando com vidas, e também o poder da caneta pode construir políticas públicas que realmente incluam as pessoas, né? E trabalhem as questões da liberdade. Então, a minha pergunta é: quais as tarefas para o próximo período na ótica do Leonardo Boff? Obrigado. Frei Leonardo, desde 1980, 90, o senhor trabalhava nos lixões no Rio de Janeiro, com todo aquele pessoal, a pobreza, a miséria, que recolhia o alimento dos lixões. E eu vi uma foto postada pelo senhor na época, que tinha 3 urubus puxando um osso e uma criança puxando o osso também. Quem tinha mais força ficava com o osso, os urubus, os corvos e a criança. E tenho lido muitos livros seus. Sou um ex-padre, não sou mais, mas continuo com a minha fé. Aí a primeira pergunta: como o senhor entende, nessa miséria e desastre que vivem as pessoas, qual será, se o senhor quiser complementar de tudo de bom que o senhor já falou, qual é o papel de um cristão e da igreja hoje, mas não só como cristão, como estrutura? Se o senhor pudesse dizer uma palavra. E, se o senhor quiser responder, uma segunda: o pátria, família, fé, Deus, está na moda hoje em dia, pelo grande mandatário do país. Mas as pessoas estão desesperadas. O senhor pode aprofundar melhor a sua concepção de Deus, se quiser responder, já que quem explora fala em Deus, pátria e família. Qual é realmente a sua concepção de Deus, se o senhor quiser aprofundar essa discussão? Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não dá, então, o Leonardo responde as 2 perguntas, ok? A primeira pergunta do Cristiano: qual é o próximo passo? Eu acho que o próximo passo, para mim, tem 3 dimensões. Primeiro, nós temos que garantir a eleição de alguém que seja uma pessoa síntese, que saiba reconciliar o país, porque ele está totalmente dilacerado por ódios, por exclusões, e dividiu muitas famílias, perdemos muitos amigos por causa disso. Então, eu não vejo nos candidatos que estão aí, oficiais, alguém que tenha esse carisma de ser uma síntese e que mostre, não só prometa, mas que seja capaz de matar a fome do povo, garantir emprego para eles não pedirem esmola e com o emprego comprar o que precisam para comer, que possam ter a sua casinha e não viver nas favelas e como ao relento como animais, que possam ter luz em casa, que
que possam ter educação, que possam mandar seus filhos para a universidade. Alguém mostrou que pôde fazer isso e soube fazer isso. Eu acho que essa pessoa é uma pessoa de síntese. Ele pode ser a redenção de nosso país, aquele que vai resgatar aquilo que tudo foi desmontado e destruído. Quando esse inominável se encontrou com os ultraconservadores dos Estados Unidos, perguntaram: qual é o teu projeto de Brasil? Dizia: eu não tenho projeto nenhum, só tenho um projeto de destruir tudo aquilo que foi feito por aqueles que eram esquerdistas, que eram comunistas, etc. E fez isso. Desmontou a educação, desmontou a saúde, desmontou os direitos dos trabalhadores, desmontou as leis trabalhistas, as previdenciárias, desmontou a cultura, tirou a confiança em nós mesmos. Então eu acho que nós temos que superar isso, garantir uma pessoa lá que saiba fazer isso. Segundo, não basta uma pessoa lá. Ele tem que ter uma bancada parlamentar no Estado e na Federação capaz de sustentar os projetos de redenção. Primeiro de resgate, de sanar as feridas e depois de avançar naquilo que, daquele bem que foi perdido e foi sequestrado. Então é importante criar deputados estaduais, federais, senadores, que deem sustentação ao governo. E terceiro, que eu considero mais importante, trabalhar nas bases, que nós muitas vezes temos perdido isso. Criar comitês, entrar naqueles que já existem, comitês de saúde, de direitos humanos, de educação. Há muitos movimentos. O Brasil é aquele que mais movimentos tem. Ou criar movimentos para pensar politicamente que Brasil nós queremos. Não prolongar a dependência, mas reforçar a refundação. Eu até tenho um livro inteiro que o Lula me desafiou para produzir. Diz: vocês intelectuais têm que fazer uma nova narrativa, porque nós estamos na prática, não temos tempo de elaborar. Eu coloquei lá: Brasil, 2 pontos. Prolongar a dependência, que está sendo agora mais do que nunca, ou reforçar a refundação de um outro tipo de Brasil, fundado nas 3 pilastras que nos enriquecem, que é a natureza, perpetuamente em festa, a mais rica do mundo. O povo brasileiro, feito de 60 outros povos que para cá vieram. Os meus avós eram daqui, de Guaporé, de Alfredo Chaves, que agora é Divinópolis. Não, Veranópolis. Poloneses, italianos, alemães, árabes, de 60 países diferentes vieram para cá, estão criando o povo brasileiro que não está pronto ainda. Mas é um povo trabalhador, criativo, todo mundo admira a sua capacidade. Então a natureza, o povo brasileiro e a cultura brasileira, que é apreciada no mundo inteiro, diversa, extremamente rica, imitada por tantos lá fora. Eu acho que sobre essas 3 pilastras e outras, nós podemos criar, refundar o Brasil para todos, porque até agora as classes dominantes nunca tiveram um projeto nacional, só um projeto para elas. Como diz o grande historiador José Honório Rodrigues, que fez a história a partir dos vencidos, das rebeliões populares, dos negros e indígenas, diz: a classe dominante, vocês desculpem a palavra, capou e recapou, sangrou e ressangrou o povo brasileiro. Isso continua até hoje. Não pode continuar. Tem que ter um projeto de nação onde todos possam caber. E todos possam ter o mínimo de alegria, porque nós não vivemos para sofrer. Vivemos para conviver e viver alegremente entre nós.
Bom, isso é para o cristiano. Outra, fazer ao nível da estrutura da igreja. Como é que era? Ayrton. Veja, Ayrton, a igreja teve sempre uma preocupação pelos pobres. Inclusive, quando São Paulo vai lá para Jerusalém, para ver se aceitava a doutrina dele, porque ele não conhecia o Jesus histórico, nem conhecia os evangelhos. Ele morreu em ano 62. Os evangelhos começaram a ser escritos em 65, 70. Não conhecia. Ele, por conta dele, teve aquela visão do ressuscitado, fez a missão dele de uma forma extremamente poderosa. E quando ele vai a Jerusalém, reconhecem a doutrina dele, e aí Pedro pergunta: como é que você tem tratado os pobres? E ele diz: desde o começo teve cuidado pelos pobres. Então o pobre pertence à essência do Evangelho. Não é uma coisa que está ao lado, não pertence. Ela é boa nova para o pobre. Para o rico é má consciência, que obriga ele a se mudar. Então a igreja sempre teve. Agora usou métodos que nós discutimos. Por exemplo, o método assistencialista, paternalista. Você dá para o pobre, mas deixa ele pobre lá, dependendo. Um outro você faz com o pobre, ensina profissões, abre escolas, o SESC, não sei o quê, introduz no sistema. Só que esse sistema é perverso, explora ele, mas melhora a vida dele. E nós, da Teologia da Libertação, dissemos: não basta fazer para o pobre, com o pobre, tem que fazer a partir da ótica dos pobres. E quem pode viver com os pobres, e como os pobres, a cultura deles. Porque os pobres, uma vez organizados e conscientizados, é uma força histórica de mudança. Daí nasce a libertação. As classes dominantes não temem um pobre, mas têm pavor de um pobre que pensa, que reclama seus direitos, que se sente cidadão e diz: eu não sou um pobre, eu sou um empobrecido, sou um explorado. E isso eu acho que é a colaboração que nós, da Teologia da Libertação, trouxemos para a Igreja Universal. Aliás, eu esqueci de dizer que trouxemos também uma versão nova dos direitos humanos. O Dom Paulo Evaristo e eu, em duas ocasiões, na Alemanha e outra vez na Itália, expusemos essa versão. Porque a versão burguesa dos direitos é o direito de você pensar e dizer o que quer, de ir e vir. Mas nunca questionam a infraestrutura, que está garantida para eles. Nós dissemos: os direitos verdadeiros são os direitos à vida e deve começar com aqueles que menos vida têm, para que eles possam comer, trabalhar, ter casa. Então deve começar de baixo, porque se eu começo no meio, esqueço os de baixo, que são a grande maioria. Então os direitos, primeiro o direito dos pobres, que segundo a Bíblia são os direitos de Deus, que são os desamparados, então Deus ajuda eles. Então, eu acho que a estratégia hoje, e é difícil a estrutura fazer essa mudança. Eu acho que o Papa Francisco, que vem dessa cultura da Teologia da Libertação, está pedindo isso. Não só uma igreja para os pobres, uma igreja de pobres, onde o pobre seja sujeito da sua história, mas ele tem que se organizar, criar consciência. Mas estamos trabalhando, e o trabalho de base, seja das comunidades, seja dos vários comitês, dos grupos, etc., criar essa consciência de cidadão e pressionar as autoridades, saber quem são os nossos representantes. Então, se houver essa base muito dinamizada e conscientizada, ela vai sustentar deputados e senadores, vai apoiar o presidente. A condição de ter um laço orgânico com a base, ter permanente organicidade, visitar a base, ver os reclamos dos pobres, sentir a sua dor. Esse não vai ser nunca, não vai se deixar corromper. Vai saber o que dizer
na Câmara Estadual ou na Federal, porque organicamente está ligado com essas bases e representa os direitos dessas bases. Então, essa organicidade, eu acho que é o imperativo do momento. Eu acho qual é o próximo passo? Organizar isso. E esse ano, e com urgência, porque será a maior desgraça do Brasil. Eu acho que o Brasil não merece isso. Nossa Senhora Aparecida não vai deixar, que o Papa é muito devoto dela. Por ser negra, ele me disse quando eu conversei, por ser negra, como aquela de Luján, na Argentina, também é uma Nossa Senhora negra. Então, eu espero que Deus não vai permitir que esse inominável, perverso, amigo do vírus e inimigo da vida, novamente ocupe o poder e desgrace o povo brasileiro. Eu não falei o nome, hein? Eu tenho aqui uma questão, mas eu quero lhe dizer que o senhor está certamente sendo percebido por todos que estão aqui, que a sua fala ela é carregada tanto da razão cordial como da razão racional. Porque nenhuma e nem outra forma de usarmos a razão é suficiente para a plenitude da vida. Então, nisso, eu tenho que lhe dizer que eu tenho uma pergunta que fala assim: hoje as pessoas têm pressa, querem soluções e respostas rápidas. Como neste contexto sem tempo, o senhor, com tanta experiência, sabedoria e conhecimento, como argumenta ou contrapõe as pessoas que estão cegamente acreditando no que veem e no que ouvem, não questionam estas situações tanto no Brasil quanto no mundo? Como tratar esta questão? E quem faz a pergunta é a Giovana Fórmulo Dalla Vecchia. Beijo. Muito boa essa pergunta. Eu acho que nenhuma solução para os pobres vem sem consultar e incluir os pobres. Não adianta fazer políticas sociais, beneficiando políticas públicas para os pobres, sem consultar os pobres. Não há solução sem a presença dos pobres. E ninguém tem uma solução sozinha. A gente tem que elaborar no grupo, discutir, trocar ideias, porque se a gente vai sozinho, a gente se sente impotente. Se sente impotente e diz, é grande demais para mim. E acaba entrando num conformismo, e às vezes triste. Agora, criando grupo, trocando experiências, pensando juntos e articulando-se com outros grupos, entrando no sindicato, comunidade de base, grupo trabalhista, grupo de direitos humanos, sei lá o que for. O Brasil é o país que mais movimentos sociais tem no mundo. Isso quem diz é Noam Chomsky, que vem muito ao Brasil, inclusive casou com uma brasileira para cuidar dele, porque ele está mais velhinho que eu. E ele me disse, olha, vocês brasileiros são os que melhor cuidam, porque eu tive várias cuidadoras, ninguém é melhor que essa brasileirinha aí, me apresentou ela, sabe? Então, eu acho que a questão é criar o grupo, pensar juntos, incluir as pessoas e escutar o povo, acima de tudo. Talvez o povo não tenha a leitura do livro, mas tenha a leitura do mundo, como diz Paulo Freire. A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas que vão mudar o mundo. Então é o grupo. E nós temos que trabalhar em grupo, senão estamos perdidos e ficamos impotentes, perdemos a coragem. Então é a resposta que eu daria. E olha, nós todos temos pressa, mas aqui se trata de processos. Se eu quero dar 100 passos, tem que dar o primeiro. Se eu quero subir uma escada de 5 degraus, 10 degraus, tem que dar o primeiro passo. Não posso pular para o 10º logo. Então, tudo tem seu processo
e o processo carrega dentro uma energia que contamina. Daí a importância e a articulação entre os grupos. Porque quanto mais se somam, mais capacidade tem de pressão e de obrigar que os projetos do Estado sejam discutidos com as bases. As bases têm uma experiência, um saber de experiências feito, do sofrimento, da luta. Então, todos os projetos vamos discutir com as bases e levar nossas propostas, contrapropostas, melhorar aqui e ali, etc. E isso só se pode com os grupos. Agora, a gente tem que ter uma certa paciência histórica. Não dá para mudar. É como o processo embrionário, sabe? Começamos como um embrião, vamos crescendo lentamente, nascendo e tal, até chegar à idade do velho, como eu e outros. E é um processo. E uma árvore também não pode crescer infinitamente, como o sistema capitalista quer. Crescimento infinito. Não dá. Tudo tem sua medida. A justa medida. Porque a gente não pode desistir. Tem que resistir, insistir e pressionar. Porque é como panela de feijão, sabe? Só cozinha com pressão. E aí vocês têm que pressionar os políticos. Não ir lá na prefeitura. Chamar o prefeito para o grupo, que venha discutir com o grupo. Convidar o deputado para vir para a base. Qual é o projeto dele? Mostre para nós. Você discutiu com a gente ou não? Porque aí começa um processo de energias e forças e críticas que pode fazer andar a sociedade com um movimento. Aqui tem mais uma questão que gostaria de ouvir a sua opinião sobre a forma que nós podemos fortalecer os direitos das organizações não governamentais para que realizem e sigam na luta pelos direitos humanos. Quem faz essa questão é a equipe do Instituto Rosa Diel? Rosa de Leste, desculpe. Rosa de Leste, que é um instituto em Caxias do Sul, é pioneira no atendimento das mulheres vítimas de violência, que é muito grande também aqui. Olha, eu acho que hoje a grande chave é a articulação dos grupos. Cada grupo tem sua identidade, deve mantê-la, mas ele não pode fechar-se sobre si mesmo. Ele tem que se articular, se relacionar com outros grupos, e aí começa a ganhar força. É como uma corrente com muitos elos, que pode carregar uma pedra, pode carregar um tronco. Então a gente tem que se articular, criar o movimento popular, a força popular, que vem de baixo, porque cada grupo sozinho sente essa impotência de novo. Mas articulados ganham muito mais força. E aí se visitar, trocar experiências. Agora, guardando a sua identidade, porque cada um tem sua identidade, tem o seu propósito específico. Não deve misturar as coisas. Mas sempre há laços de diálogo, de troca, de visita, de reforço um no outro. Se eles fazem uma manifestação, ir lá apoiar, ir junto, e criar número, reforçar. Então, essa articulação é que é o segredo do poder popular. Assim foi na Bolívia, que eu acompanhei, e conversei muito com Evo Morales. Evo Morales fez uma coisa que o nosso presidente não fez. Ele fez um governo de articulação presidencialista, e Evo Morales fez uma ligação com as bases populares. Desprezou os partidos e elegeu bancadas onde a maioria eram mulheres que vinham do movimento popular, de indígenas, de trabalhadores, de mineradores, de gente da coca, etc. Ele fez um laço com eles. E era um poder extraordinário, de tal maneira que o sistema teve que derrubar ele. Mas ele voltou de novo, com essa mesma ideia. E eu discuti muitas vezes com ele isso. E ainda aconselhei. Ele me disse, eu sou indígena, e quando eu tenho uma dificuldade, eu vou num canto, me ajoelho
e consulto os ancestrais, nossos avós, nossos antepassados que morreram, porque eles são só invisíveis, não são ausentes. Eles estão aí e nunca deixaram de me inspirar as melhores soluções. Oxalá a gente pudesse fazer isso também. Bem, nós estamos, então, nesse momento, concluindo, para que vocês possam ter um tempo dos autógrafos. E queremos agradecer muito a toda a equipe de entidades e de movimentos que estiveram juntos para a organização desse grande encontro. E Caxias retoma os seus encontros de discussão sobre a luta social, sobre a transformação social, conosco aqui hoje. E sabemos que nós vamos continuar, viu, Leonardo? E nós vamos continuar porque percebemos que há uma necessidade muito grande de retornar à luta social organizada. Porque a resistência não é suficiente. É preciso o movimento para a transformação se dá. Se não só resistir é um passo, mas insuficiente para o nosso processo novo se construir. Então, nós agradecemos muito, queremos dizer à Márcia, que está lá fora trabalhando, que a história dela e a tua história são um testemunho de vida e de fé. E que tu te sinta gratificado por poder voltar a Caxias. Mas agora eu te ofereço de volta para que tu possa continuar com este símbolo. E o teu testemunho dessa noite certamente vai ficar no nosso coração e na nossa razão. E vamos juntos continuar a luta, porque nós acreditamos e temos fé na vida. Um grande abraço a todos e agora os autógrafos.